Oi, pessoal! Que o dia e a semana de todo mundo que está ouvindo a gente sejam de muita paz e muita bênção. Hoje a gente começa a nossa conversa mergulhando num assunto que, olha, acho que muita gente já sentiu, mas talvez não comente muito. Sabe aquela sensação de tédio mesmo? Ou uma secura que bate justo na hora da oração ou quando a gente pega a Bíblia para ler? Momentos que a gente espera que sejam de conexão, né? É mais comum do que parece e pode até dar uma culpa, um estranhamento. Para guiar a gente nisso, a gente pegou aqui o capítulo 26, O Segredo do Tédio, de um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. A nossa ideia aqui é tentar entender por que isso acontece, pelo menos na visão dele, e, o mais importante, que dicas ele dá para a gente atravessar esses momentos sem jogar a toalha, sabe? Ok, então vamos lá, vamos desembrulhar isso. A primeira coisa que o Sorge coloca e que eu achei bem impactante é dizer que, olha, sentir tédio na vida espiritual é universal, não é defeito seu. E para mostrar isso, ele usa um exemplo forte, né? Os apóstolos, lá no Getsemane, com Jesus orando e eles dormindo. Tá lá em Mateus 26. Quer dizer, se nem eles que andavam com Jesus escaparam disso, quem somos nós, né? Acho que a intenção dele é primeiro tirar esse peso, normalizar a coisa. E o fascinante aqui, eu acho, é justamente essa honestidade, sabe? Bem crua mesmo. Ele não fica romantizando a vida espiritual, admite a luta. E essa ligação que ele faz com Mateus 26, verso 41, é chave. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso para os discípulos sonolentos, né? O Sorge usa isso para dizer, olha, o problema muitas vezes não é que falta vontade espiritual de verdade. O espírito da gente quer, ele busca a conexão, mas tem essa outra parte, a carne, que é a nossa natureza humana, né? Com limite, cansaço, distração, a própria preguiça física mental, ela resiste e puxa para baixo. É um conflito que faz parte da nossa condição, segundo essa visão. Nossa, total! Essa tensão entre o querer do espírito e a fraqueza da carne, é aí que o tédio aparece, né? Tá, e reconhecendo isso, qual é a principal dica, então, que o Sorge dá? É quase simples demais, chega a ser contraintuitivo. Ele fala, persevere. Não é tipo, ache uma fórmula mágica para o tédio sumir. É mais uma decisão firme e um compromisso. Ele usa umas expressões fortes, tipo, se dedicar à oração, à leitura, faça chuva ou faça sol, com vontade ou sem vontade. É uma fidelidade que vai além do sentimento do momento. Mas como que isso funciona na prática? Não é só ficar lá sofrendo, imagino eu. Exato, não é só cerrar os dentes, não. E aí que entra o pulo do gato, eu diria. O Sorge não está falando de uma perseverança que depende só da nossa força de vontade, sabe? Desse heroísmo pessoal. Ele mesmo reconhece que isso não basta, por causa dessa tal fraqueza da carne. A perseverança que ele descreve é uma perseverança dependente. Ele bate muito na tecla de que é vital a gente clamar por ajuda, reconhecer que não dá conta sozinho e pedir socorro. Especificamente, ele aponta para a gente invocar o Espírito Santo, aquele que Jesus chamou de conselheiro, ajudador, né? O Paracletos, lá em João 14, 15 e 16. A ideia é que o Espírito Santo, como Paulo fala lá em Romanos 8, 26, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele intercede por nós. Então, se a gente conecta tudo isso, a perseverança que funciona não é um esforço solitário. É tipo uma parceria com Deus. Uma perseverança que vem pela graça, sabe? Admitir a fraqueza é o primeiro passo para receber a força. Isso muda muito a forma de ver, né? Especialmente aqueles momentos que a gente logo carimba como falha. O Sorge conta que ele mesmo já cochilou ou até dormiu pesado durante a oração, e em vez de ver isso como, nossa, que fracasso, que falta de espiritualidade, ou ficar se culpando que ele diz que é tática do inimigo para desanimar a gente, ele propõe uma interpretação totalmente diferente, e bem terna, na verdade. Ele sugere para a gente se ver como uma criança exausta que dorme segura, em paz, no colo do pai. A frase dele é forte: eu poderia ter dormido em qualquer lugar, mas escolhi dormir nos braços de Deus. Isso meio que transforma a vergonha em intimidade. A falha vira confiança. Com certeza, essa reinterpretação é crucial.
Ela ataca direto a culpa e a vergonha, que são, assim, venenos na caminhada espiritual, paralisam a gente. Em vez da gente se sentir menos espiritual por lutar com isso, o Sorge garante que a gente está, na verdade, em ótima companhia. Ele fala que essa briga contra o tédio, a distração, o sono na oração, faz parte do caminho que os maiores santos da história trilharam. Isso valida a nossa experiência. Aham. Não é que a gente saiu do caminho, essas dificuldades são parte do caminho. Isso levanta uma pergunta pra gente, né? Será que a nossa régua para medir sucesso espiritual não está meio torta? Será que a gente não espera uma perfeição da gente mesmo que ignora que a gente precisa dessa ajuda divina o tempo todo? Pois é. E aí, falando em honestidade, tem uma parte que o Sorge é brutalmente honesto. Chega a ser desconfortável. Ele manda na lata, sem dó. Às vezes orar é entediante e a leitura da Bíblia é como comer serragem. Nossa, serragem. Que imagem, né? Forte, né? Muito. Quem nunca se sentiu assim? Tentando tirar algo de um texto que parecia seco, sem gosto. Ou repetindo oração que soava vazia naquele dia. É um reconhecimento que valida muito a experiência da gente, mas, poxa, poderia ser desanimador se parasse aí, né? Só que ele usa justamente essa dureza toda para destacar o valor da recompensa, que, segundo ele, uma hora chega para quem não desiste. E essa recompensa, uau, ele descreve como algo que compensa tudo. Ele diz que a alegria, a vida, a conexão real que a gente sente em um dia de encontro verdadeiro com Deus, aquele dia em que a presença dele fica palpável, que o Espírito Santo toca o coração de um jeito claro, isso tem o poder de compensar muitos e muitos dias de esforço no seco, sabe? De disciplina mantida na aridez de comer serragem. Ele até usa o Salmo 84, verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Essa experiência forte, mesmo que no começo seja rara, funciona como um gostinho do céu. Algo que, ele usa essa palavra, vicia a gente, no bom sentido, claro, na busca por Deus. Essa memória viva, essa esperança de sentir de novo, que dá gás para a gente atravessar os desertos da vida espiritual. A perseverança não é cega, ela se alimenta da lembrança e da esperança. Exatamente. E o Sorge descreve um processo, uma transformação que acontece justamente por causa dessa perseverança que é alimentada pela graça e pela esperança. Ele sugere que, com o tempo, sabe, com a prática constante, mesmo nos dias ruins, algo muda na dinâmica do nosso relacionamento com Deus. A relação fica mais profunda. Aqueles dias maus, de tédio pesado, de secura, eles tendem a ficar menos frequentes, menos longos. Ele fala de cruzar um limiar. É como se a própria constância, essa decisão de estar ali todo dia, mesmo sem sentir nada, fosse aos poucos abrindo novas portas na nossa percepção espiritual. A prática deixa de ser só um dever e começa a virar, com mais frequência, um prazer. Não que a dificuldade suma de vez, mas a balança começa a pender mais para o lado da conexão. Então essa ideia de cruzar um limiar quer dizer que perseverar não é só aguentar o tédio, mas que isso nos transforma, nos deixa mais aptos a perceber Deus. Precisamente. A perseverança, nesse jeito de ver, não é parada. Ela é um motor que faz a gente crescer. Ela desenvolve, digamos, músculos espirituais. Aumenta a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença dele mesmo no silêncio ou quando parece que ele não está lá. E o Sorge fecha essa linha de pensamento com uma afirmação bem forte sobre o valor das coisas eternas. Ele argumenta que tudo que tem valor de verdade, que dura, especialmente no mundo espiritual, geralmente custa caro. A intimidade com Deus, a profundidade na oração, entender a Bíblia de forma viva, são pérolas de grande valor. E aí, nesse contexto, o tédio, a luta contra a distração, ter que disciplinar a mente, o corpo, tudo isso vira um pequeno preço a pagar por um tesouro que não tem preço. Muda a perspectiva, né? O tédio não é um muro intransponível, mas parte do custo para investir em algo
muito, muito maior. Nossa, faz todo sentido. Então, o que que a gente leva disso tudo para a prática, né? Para quem está ouvindo a gente e talvez esteja passando exatamente por essa luta com o tédio espiritual. Como que essa visão do Sorge pode, sei lá, reprogramar a nossa abordagem no dia a dia? Talvez signifique, primeiro, largar essa ditadura do sentimento, né? Não medir o valor do nosso tempo com Deus pela intensidade do que a gente sente ou não sente. O valor está na fidelidade, na decisão de ir lá, de oferecer nosso tempo, nossa atenção, mesmo que seja pouco, mesmo que a gente esteja cansada, significa também entender de verdade que a gente não está sozinha nessa luta. Nem na história, lembrando dos santos, nem agora, contando com a ajuda do Espírito Santo. É isso aí. E implica também em cultivar paciência e esperança. Entender que a vida espiritual tem estações, né? Como a natureza. Vai ter a primavera florida e vai ter o inverno, que parece tudo parado. Perseverar no inverno é que garante a colheita na primavera. E, um ponto crucial, praticar com a gente mesma aquela compaixão, aquela graça que o Sorge exemplifica quando ele reinterpreta o sono na oração. Em vez de ficar se chicoteando com culpa, a gente pode escolher ver esses momentos como a nossa humanidade precisando de ajuda, buscando descanso e refúgio naquele que acolhe a gente sempre. É uma mudança de chave, sair da performance e ir para a presença, sair da autoacusação e ir para a confiança na graça. Perfeito. Bom, então resumindo os pontos-chave que a gente tirou dessa exploração do capítulo do Bob Sorge sobre o tédio. Primeiro, sentir tédio na oração, na leitura, é normal, é humano, não é sinal de fracasso. Segundo, a resposta não é desistir, é perseverar, mas uma perseverança consciente que depende da ajuda do Espírito Santo, não só da nossa força. Terceiro, é super importante reinterpretar as falhas, tipo sono, distração, não como culpa, mas talvez como descanso na presença de Deus para neutralizar a acusação. E, por fim, a recompensa de momentos de conexão real com Deus justifica e motiva a gente a continuar firme, mesmo nos tempos áridos. Exato. E fica aqui um convite final para reflexão. Algo para a gente continuar pensando depois daqui. O Sorge descreve essa perseverança espiritual como algo muito ligado a admitir a fraqueza e depender da graça divina. Ele diferencia isso do mero esforço humano. Aí a gente pode pensar, como que essa dinâmica de reconhecer que não pode para poder receber se compara com a perseverança em outras áreas? Nos estudos, na carreira, nos esportes, onde a gente geralmente foca na autodisciplina, na força de vontade, no dar o sangue. O que significa de verdade pagar o preço por um tesouro espiritual, se a própria moeda para pagar esse preço parece ser um presente que a gente recebe, e não algo que a gente produz? É uma tensão interessante, né? Entre esforço e graça, disciplina e dependência. Fica o aviso, a gente pretende voltar a esse livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge, em outras oportunidades para explorar mais ideias dele. Por hoje é isso. Que a graça e a paz de Deus acompanhem todo mundo nos seus caminhos. Até a próxima.